Olá, pessoal. Estamos aqui para gravar a nossa terceira videoaula. Então, pessoal, dando continuidade à nossa disciplina, a gente vai primeiro fazer uma parada para refletir sobre o termo correto, no qual é tratado as pessoas com deficiência, porque tanto a mídia como nos ambientes educacionais, sociais, essas pessoas não têm um tratamento correto com relação à nomenclatura. E a nomenclatura correta é pessoa com deficiência. Aí nessa terceira videoaula, nós vamos falar dos aspectos gerais das deficiências. As atividades serão a atividade coletiva 2 e o fórum 3. O objetivo é conhecer aspectos gerais sobre as deficiências. Nessa unidade 2 que será trabalhada, nós vamos trabalhar com as deficiências, levando em conta as condutas típicas, capacidades e talentos, conhecendo a superdotação. Então, nesse sentido, o grupo de educandos com necessidades educacionais especiais, elas são tratadas da seguinte forma: as políticas públicas brasileiras, embasando no aporte de documentos legais, direcionam o serviço de educação especial, mesmo com concepção inclusiva, a categorizar as necessidades educacionais especiais, que é NE, em grupos quais sejam deficiências, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades superdotação. Já o censo escolar apresenta a matrícula desses educandos dividida em categorias demarcadas conforme ditames legais. Este trabalho tem como objetivo expor a possibilidade desse educando possuírem dupla necessidade educacional especial, no caso em questão, altas habilidades e transtornos globais do desenvolvimento. Porque algumas dessas pessoas com deficiência, e na escola, né, no ambiente escolar, a gente trata como necessidade educacional especial a mesma coisa de pessoa com deficiência, né, no geral, que é chamado. Ela pode apresentar duas necessidades educacionais especiais, né, o que é colocado aí com relação ao censo escolar. E com relação à concepção de educandos com deficiência, o decreto 5.296 de 2004, em seu capítulo 2, parágrafo 1º, considera a pessoa com deficiência aquela que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade. No caso, a pessoa que tem uma incapacidade para desenvolver com presteza algum tipo de atividade, né? No caso, ela está na categoria de deficiente. Já a ONU, de acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, no artigo 1º, coloca que pessoa com deficiência, né? Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, saúde mental e intelectual, que é a antiga deficiência mental ou sensorial, visual ou auditiva. Então, o que muda aqui é que a ONU coloca como impedimento, né? E o decreto coloca como incapacidade, mas acaba sendo a mesma nomenclatura, o mesmo conceito. Sobre a estrutura da deficiência, o processo de impedimento de deficiência, ele vai ser a partir de causas geradas pelo ambiente até as incapacidades impostas pelas barreiras ambientais sobre a pessoa com deficiência.
Aí a gente vai observar como que isso vai trazer transtornos para a pessoa. Então, como categorizar essas pessoas? Se a pessoa teve um impedimento no físico, é uma pessoa com deficiência física. Na saúde mental, é a pessoa com deficiência psicossocial. No intelecto, pessoa com deficiência intelectual. Na audição, deficiência auditiva. Na visão, deficiência visual. E múltipla, né? Mais de uma deficiência múltipla. Agora nós vamos colocar aqui os tipos de deficiência. A deficiência física é uma alteração completa ou parcial de um dos ou mais segmentos do corpo humano, acarretando comprometimento da função física. Por exemplo, uma pessoa que é cadeirante, a gente vai falar, você vai, dentro das possibilidades de investigar o caso daquela pessoa, você vai observar, né? Qual o segmento do corpo dela que está sendo comprometido, né? No caso, com relação a essa função física que ela desempenha. Então, se ela é cadeirante, está com alguma lesão, algum comprometimento nessa função física dela. Depois vem os tipos de deficiência física. A lesão cerebral, que é paralisia cerebral, hemiplegias, lesão medular, tetraplegias, paraplegias, miopatias, distrofias musculares, patologias degenerativas do sistema nervoso central, esclerose múltipla, esclerose lateral miotrópica, lesões nervosas periféricas. Aí vem as amputações, né, que a pessoa sofre no decorrer da vida, né? Pode ser no acidente de trabalho, ou um problema de saúde, ela vai ter que amputar uma parte do corpo. Isso aí é muito relativo. Sequela de politraumatismo, né? As questões de a pessoa ter tido alguns traumatismos. Malformações congênitas, quando a pessoa já nasce com isso. Distúrbio posturais da coluna, sequelas de patologia de coluna. Distúrbios dolorosos da coluna vertebral e da articulação dos membros, artropatias, reumatismo inflamatório da coluna e das articulações, lesões por esforços repetitivos, né, que a gente chama de LE. Isso dá muito com relação ao... É uma doença em que, um tipo de patologia, a pessoa, o professor escreve muito, né? É aquele movimento que ele faz durante 30 anos escrevendo no quadro. A pessoa que lida demais com o computador, né? A questão de ele estar nesse mesmo movimento há muito tempo. Então, é justamente por isso que tem que haver algumas alterações, algumas atividades que você faz para estimular os músculos, né? Isso aí é uma questão à parte. Sequelas de queimaduras, né? Que a gente sabe que, além do corpo da pessoa ficar deformado, ainda pode trazer essas consequências. Aí nós vamos falar um pouquinho das causas, né? A paralisia cerebral por prematuridade, anoxia, perinatal, desnutrição materna, rubéola, toxoplasmose, trauma de parto, subnutrição e outras. Hemiplegias por acidente vascular cerebral, AVC, né? Aneurisma cerebral, tumor cerebral e outras. A lesão medular, vem a questão da medula. Por ferimento por arma de fogo,
ferimento por arma branca, acidente de trânsito, mergulho em águas rasas, traumatismo diretos, quedas, processos infecciosos, processos degenerativos e outros. Essa lesão medular, né, como já está colocando aí, é a questão de você ter algum impedimento na sua medula. Amputações. As causas podem ser causas vasculares, traumas, malformação congênitas, causas metabólicas e outras. Malformação congênitas por exposição à radiação, uso de drogas, causas desconhecidas. Artropatias por processos inflamatórios, processos degenerativos, alterações biomecânicas, hemofilia, distúrbios metabólicos e outros. Aí nós vamos ver agora a deficiência psicossocial. Essa deficiência psicossocial ela é chamada também de deficiência psiquiátrica ou deficiência por saúde mental. Ela foi incluída no rol de deficiências pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é o CDPD, adotada na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, Nações Unidas, ONU, em 13/12/2006. A pessoa com deficiência psicossocial não é o mesmo que a pessoa com transtorno mental. Trata-se, isto sim, de pessoa com sequela de transtorno mental. Uma pessoa cujo quadro psiquiátrico já se estabilizou. Então, a pessoa tinha um problema de ordem psiquiátrica, né? Aí, esse problema já foi estabilizado e daí ela pode, em decorrência, ter essa deficiência psicossocial. O termo pessoa com deficiência psicossocial, que é PCDP, é relativamente novo, quase contemporâneo do nome anterior, pessoa com deficiência psiquiátrica. Mas essas pessoas já se organizavam em grupos de autoajuda na década de 50, quando era chamado de ex-paciente psiquiátrico. A gente sabe que nessa década foi muito difícil, né, esse processo, onde existia aqueles manicômios e tudo mais, né? E aí você vai ter que fazer uma varredura nessa história da educação especial no Brasil, aí você vai achar algumas partes que são bem doídas, né, para essas pessoas. Aí vem a questão da deficiência intelectual. Pessoas com deficiência intelectual ou congênita costumam apresentar dificuldades para resolver problemas, compreender ideias abstratas, como as metáforas, a noção de tempo e os valores monetários, estabelecer relações sociais, compreender e obedecer a regras e realizar atividades cotidianas, como, por exemplo, as ações de autocuidado. Então, são pessoas que precisam, né, de uma atenção toda especial, inclusive de alguém para cuidar dessas pessoas. As causas são variadas e complexas, né? São causas genéticas, né, de ordem genética, que pode vir na herança que a pessoa traz, complicações perinatais, malformação fetal, problemas durante a gravidez, desnutrição severa, envenenamento por metais pesados durante a infância. Em geral, a deficiência intelectual traz mais dificuldades para que a criança interprete conteúdos abstratos. Isso exige estratégias diferenciadas por parte do professor, que diversifica os modos de exposição nas aulas, relacionando os conteúdos curriculares às situações do cotidiano, e mostra exemplos concretos para ilustrar ideias mais concretas.
Aí, nesse caso, dessa deficiência intelectual, o professor vai ter que trabalhar muito essa questão de estar fazendo um aporte, né, com atividades voltadas para o dia a dia da criança, trabalhar bastante o concreto para chegar nessa questão do abstrato, porque ela tem dificuldade para interpretar principalmente os conteúdos que são mais abstratos, né? Mas nenhum conteúdo é totalmente abstrato que você não possa trabalhar de forma concreta com a criança, ou o jovem, o adulto. A deficiência auditiva. A deficiência auditiva, trivialmente conhecida como surdez, consiste na perda parcial ou total da capacidade de ouvir, isto é, um indivíduo que apresente um problema auditivo. Então, ela é dividida em indivíduo surdo, indivíduo parcialmente surdo, e há uma diferença entre surdez e a deficiência auditiva. Porque surdez é quando ele é totalmente surdo, e a deficiência auditiva é quando ele é parcialmente surdo e é passível, né, de tratamento, utiliza um aparelho e tudo mais. Aí, tipo de deficiência auditiva: deficiência auditiva condutiva, deficiência auditiva sensório-neural, deficiência auditiva mista, deficiência auditiva central, disfunção auditiva central e surdez central. Aí nós vamos passar para a deficiência visual. Né? Só voltando lá com relação à deficiência auditiva, que a gente não vai prolongar aqui, que daria muito um espaço maior e prejudicaria o horário, mas a pessoa que é surda tem a língua brasileira de sinais, né? A Libras, que vocês têm, parece uma disciplina só de Libras. Aí na deficiência visual, o deficiente visual é aquele que tem o comprometimento parcial de 40% a 60% ou total da visão. Não são deficientes visuais pessoas com doenças como miopia, astigmatismo ou hipermetropia, que podem ser corrigidas com o uso de lentes ou em cirurgias. Então, essas pessoas não são consideradas, né, deficientes visuais, porque ainda tem jeito, ela pode ter um acompanhamento com um oftalmologista, né, e fazer um tratamento corretamente acompanhado. Segundo os critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, OMS, os diferentes graus de deficiência visual podem ser classificados em baixa visão, próximo à cegueira e cegueira, né? A pessoa que é totalmente cega. E com relação a isso, aqui também nós temos o trabalho com braille, né? Que é um tipo de escrita e leitura que a pessoa cega tem acesso e que a escola, né, no caso da educação inclusiva, deve primar para trabalhar com esses alunos. Como diagnosticar a deficiência visual? Como lidar com a deficiência visual na escola? O aluno cego tem direito a usar materiais adequados. Alfabetização em braille, que eu falei há pouco. Aí nós vamos passar para a deficiência múltipla, que é, conforme o decreto número 3.298 de 1999, é a associação de duas ou mais deficiências, tipo surdo-cegueira, múltipla deficiência sensorial. Tipos de deficiência múltipla, surdo-cegueira.
cegueira congênita e surdez adquirida. Surdez congênita e cegueira adquirida. Cegueira e surdez congênita. Cegueira e surdez adquirida. Baixa visão com surdez congênita ou adquirida. Aí, no caso da múltipla deficiência sensorial, tem a surdez com deficiência mental, leve ou severa. Surdez com distúrbios neurológicos de conduta emocionais. Surdez com deficiência física, leve ou severa. Aí nós ainda temos a baixa visão com deficiência mental, leve ou severa. Baixa visão com distúrbios neurológicos, emocionais e de linguagem e conduta. Baixa visão com deficiência física, leve ou severa. E cegueira com deficiência física, leve ou severa. Tem também a cegueira com deficiência mental, leve ou severa. E cegueira com distúrbios emocionais, neurológicos, conduta e linguagem. Agora nós vamos ver aqui a questão da deficiência intelectual. De acordo com o decreto 5.296 de 2004, a deficiência mental, atualmente denominada como deficiência intelectual, refere-se ao funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas às 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas. Aí nós vamos ver que a pessoa com deficiência intelectual possui, como qualquer outra, dificuldades e habilidades. Seu tratamento consiste em reforçar e favorecer o desenvolvimento dessas habilidades e proporcionar o apoio necessário às suas dificuldades, né? Então, essa pessoa, como todas as pessoas com deficiência, elas precisam ser estimuladas, elas precisam ter apoio nas suas dificuldades para ter uma qualidade de vida melhor, né? Aí vem as causas, que são os fatores biomédicos ou genéticos, fatores sociais, fatores comportamentais e fatores educacionais. Passando daí, nós vamos aqui para o último, que às vezes a gente tem uma concepção equivocada, mas os transtornos globais, né, do desenvolvimento, né, também são tipos de deficiência, né? Nesses transtornos globais, o sujeito, né, não deve ser enquadrado como sujeito com deficiência mental, apesar dessa última poder estar associada aos quadros em determinados casos. É importante salientar que alguns desses sujeitos podem ter inteligência acima da média. Então, apesar disso, né, desse transtorno global de desenvolvimento, ele pode ser considerado um gênio, não é? Porque a gente sabe que existe muitos gênios aí na história que eram deficiente auditivo, né? Nós sabemos de alguns, por exemplo, Beethoven, Einstein, vários gênios, né? E de tudo, você não pode excluir uma pessoa com deficiência. Aí existe a diferença entre deficiência mental e doença mental. Os alunos com transtornos globais de desenvolvimento não são deficientes mentais, mas apresentam, segundo a autora anterior que a gente vem falando, um funcionamento intelectual atípico. E as doenças mentais na infância são passíveis de remissão, ao contrário da deficiência mental. Por exemplo, se uma criança teve uma doença mental na infância, ela pode ser reversível. E
a deficiência mental não é reversível. Aí nós vamos ver algum tipo desse transtorno, né? O TGD. Síndrome de Rett, autismo, o transtorno desintegrativo da infância, que são as psicoses, síndrome de Asperger e transtornos invasivos sem outra especificação. Os alunos com TGD, né, normalmente possuem dois extremos, sendo voltado para si próprio, ou seja, com sintomas prejudiciais à saúde, e outro voltado para o ambiente externo, com ações que podem prejudicar outras pessoas ao seu redor. Então, essas pessoas elas têm que ser devidamente acompanhadas para não trazer problemas para si próprio ou para outros que estão a seu lado. Aí vem a primeira categoria, né, que eles apresentam fobia, automutilação, alinhamento do contexto externo, timidez, recusa em verbalizar, recusa em manter contato visual. A segunda categoria apresentam agredir, faltar com a verdade, roubar, gritar, falar ininterruptamente, locomover-se o tempo todo, etc. Então, são duas categorias completamente adversas, né? Mas que, como a gente tem que reforçar, é justamente por isso que na escola existe o professor de apoio, que é para acompanhar essas crianças, né, e auxiliar nesse processo de inclusão, né, e de estimulação para o desenvolvimento de atividades com aquelas crianças tidas como normais, né? Que a gente não fala mais isso hoje, nós sabemos que é uma forma pejorativa até de falar com relação ao deficiente. Você falar que um é normal e o outro não é. As pessoas com TGD podem apresentar prejuízo acentuado no contato visual direto, na expressão facial, posturas corporais e outros gestos necessários para comunicar-se com outras pessoas. Então, essas pessoas, elas se expressam da melhor maneira que for melhor para ela. Fracasso para desenvolver relacionamento com outras crianças ou até mesmo com os pais. Falta de tentativa espontânea de compartilhar prazer, interesse ou realizações com outras pessoas, por exemplo, não mostrar, trazer ou apontar objetos de interesse, atraso ou ausência total da fala. Em crianças com fala adequada, acentuado prejuízo na capacidade de iniciar ou manter uma conversa. Uso repetitivo de mesmas palavras e som, ausência de jogos ou brincadeiras variadas de acordo com a idade. A criança parece adotar uma rotina ou ritual específico em seu ambiente, com extrema dificuldade e sofrimento quando tem que abrir mão da mesma. Preocupação persistente com parte de objetos. Tá. Agora nós vamos para altas habilidades ou superdotação. São pessoas que demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apresenta elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. As altas habilidades são classificadas em 6 blocos de acordo com características e habilidades que apresentam: capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, pensamento criativo, capacidade de liderança, talento especial para as artes, capacidade psicomotora. As especificidades de cada pessoa com altas habilidades devem ser respeitadas, não podendo ser exigido da mesma que se sobressaia em habilidades que não domine, mas sim estimular
estimular para que consiga usufruir das habilidades em que tenha maior destreza. Sendo assim, as causas de altas habilidades podem ser de origem genética ou devido à estimulação ambiental excessiva. Então, o que a gente pode falar com relação a isso? As altas habilidades também é uma necessidade educacional especial, ou seja, é um tipo de deficiência, vamos dizer assim, porque ele precisa ser estimulado também, né? E essas causas, elas podem ser de natureza genética, de ordem genética, ele já pode sair aos seus desse jeito, ou, como diz, a estimulação excessiva do ambiente. Vamos supor, vamos colocar o nosso exemplo, você tem na sua casa, você trabalha na sua profissão de professora, que seja o caso, que seja. A criança vê o tempo todo você lidando com material, mexendo, e com todo o material escrito, né? E falado também. Então, essa criança tem grande chance de ter altas habilidades na questão da leitura e escrita, porque ela foi estimulada pelo ambiente. E essas crianças, elas são dificilmente, a escola apresenta, tem uma forma de lidar com elas, porque às vezes a criança entra na escola já lendo e escrevendo, aí vai ter muita dificuldade para que a escola coloque essa criança para uma classe mais avançada, porque tem todo um aparato, tem que verificar a legislação, né? Então, tanto a questão pedagógica como a administrativa deve estar atenta a essas questões. Aí as pessoas com altas habilidades, né? Elas podem sobressair só em algumas áreas de conhecimento. Ela não precisa sobressair em todas as áreas. Ela pode ser um exímio matemático, um exímio jogador de futebol, é uma alta habilidade. Um grande escritor, em outros aspectos, né? Alguns possuem mais facilidade de cálculos de operações matemáticas, outros preferências por música, arte, ciência, dentre outros. É importante ressaltar que uma pessoa superdotada não apresenta todas as características relacionadas. Elas apresentam algumas, mas elas não necessariamente não são obrigadas a ter todas as características que uma pessoa superdotada tem. Canalizar a atenção ou priorizar intervenções pedagógicas, as suas dificuldades, é negar o direito de terem as suas potencialidades fora de suas limitações desenvolvidas. Então, a escola tem que trazer, né, a questão de estímulo a essas crianças com altas habilidades, para que ela possa se desenvolver e sair fora daquele mundinho, porque às vezes a criança com altas habilidades, ela se sente também retraída e excluída numa sala de aula. Então, o professor tem que ter esse olho clínico, né, para fazer essa ponte, para que essa criança se desenvolva, se precisar mudar de uma classe para outra, estimular essas altas habilidades que ela tem, não só as que têm dificuldades, como essa que tem habilidades acima do nível. Aqui, antes de fazer essa conclusão, quero abrir um parênteses para falar com relação às pessoas com deficiência, ou seja, os alunos com necessidades educacionais especiais. Nós não somos professores, não são especialistas, não estamos autorizados, não temos formação
para ditar, para fazer diagnóstico. O que o professor pode fazer? Na escola tem a equipe pedagógica, né? O orientador educacional, o supervisor. Você leva a queixa, o supervisor pedagógico, o supervisor pedagógico, o orientador, que seja, faz uma anamnese com essa criança ou esse jovem, e depois de concluir essa anamnese, vai passar para o profissional adequado, que vai diagnosticar. No caso, vai passar para o psicólogo, psiquiatra, se for o caso, porque nós não temos formação para dar diagnóstico, nem nós, nem o pai dos alunos. Nós estamos lá para receber o aluno, trabalhar com o aluno e sugerir, né? Você vai e faz sua queixa, que a gente chama de queixa, o que você observou, e a equipe pedagógica vai desenvolver um trabalho facilitador e vai encaminhar esse aluno, né? Então, não adianta a gente falar esse aluno, ele tem TDAH, ele é autista. Nós não temos essa capacidade de ditar diagnóstico. Já existe as pessoas que são capacitadas para isso. Infelizmente, nós não temos psicólogo nem psiquiatra na escola, mas a gente pode direcionar essa criança para esses profissionais. Aí, concluindo o nosso trabalho de hoje, a Declaração de Salamanca nos aponta que o desafio com que se confronta a escola inclusiva é o de ser capaz de desenvolver uma pedagogia centrada na criança, susceptível de educar com sucesso todas as crianças, incluindo as que apresentam graves incapacidades. O mérito dessas escolas não consiste somente no fato de serem capazes de proporcionar uma educação de qualidade a todas as crianças. A sua existência constitui um passo crucial na ajuda da modificação das atitudes discriminatórias e na criação de sociedades acolhedoras e inclusivas. Declaração de Salamanca, 1994. Então, a gente apresenta uma escola, né? Nós pensamos, né, pelo menos, em ter uma escola que acolha essas crianças, né, que são pessoas com deficiência, e são pessoas, né, crianças com necessidades educacionais especiais, sem nenhuma forma de discriminação, apoiando, estimulando e trazendo essas crianças para o convívio familiar, social e principalmente o convívio educacional, né? Aí a gente encerra aqui e até a próxima aula. Que tenham um bom estudo, né? E que resolvam com muito afinco o Fórum 3 e a atividade coletiva 2. Uma aluna me pediu para ser mais branda nos fóruns, devido ao TCC, aí eu dei uma amenizada. Boa sorte para vocês, boa aula, bom estudo, boa escrita de TCC também.